Spartacus. O Revoltoso Parte 6, O Novo Mundo e O Preço da Liberdade. A liberdade, Spartacus aprendeu, não era um destino. Era um caminho. Nos meses que se seguiram à queda de Volantis e a pacificação das cidades rebeldes, o trabalho verdadeiro começou. Não o trabalho de quebrar correntes, isso era rápido, sangrento, quase fácil comparado ao que vinha depois. O trabalho verdadeiro era construir algo novo sobre as cinzas do velho. E construir é muito mais difícil do que destruir. Daenerys Targaryen sentou-se em um trono improvisado no centro de Volantis, não uma pirâmide, não um palácio, mas uma grande praça aberta onde todos podiam vê-la. Ela queria que os libertos olhassem para sua rainha e vissem não uma figura distante e intocável, mas uma mulher de carne e osso, com falhas e cansaço e olheiras de noites sem dormir. A guerra acabou, disse ela para a multidão de 200.000 ex-escravos. Mas a luta continua. Vocês são livres, mas a liberdade sem comida é fome. Liberdade sem teto é miséria. Liberdade sem lei é caos. Eu lhes dei as chaves de suas correntes. Agora vocês precisam construir as próprias casas. Ao seu lado, Spartacus ouvia em silêncio. Ele sabia que aquelas palavras eram verdadeiras. E sabia também que muitos daqueles 200.000 não sobreviveriam ao próximo inverno se nada fosse feito. Por isso, ele se virou para Daenerys e disse: Majestade, preciso de sua permissão para algo. Fale. Quero recrutar. Não soldados. Construtores. Arquitetos, engenheiros, agricultores, ferreiros, carpinteiros, tecelões. Homens e mulheres que saibam fazer coisas, não apenas matar. Quero transformar este exército de libertadores em um exército de construtores. Daenerys arqueou uma sobrancelha. E de onde tiraremos esses construtores? Das próprias cidades que libertamos, respondeu Spartacus. Havia escravos em Astapor que construíram pirâmides. Escravos em Meereen que projetaram aquedutos. Escravos em Volantis que teciam as sedas mais finas do mundo. Eles têm o conhecimento. Só precisam de permissão para usá-lo. Tem minha permissão, disse Daenerys. Tem tudo o que precisarem. E em A Grande Reforma Spartacus trabalhou como nunca trabalhara na arena. Ele dividiu o território libertado, agora chamado por muitos de a Confederação da Corrente Quebrada, em 6 regiões. Meereen, Yunkai, Astapor, Volantis, Tolos e as cidades menores do Golfo dos Escravos. Cada região recebeu um governador indicado por Daenerys, mas com um conselho de libertos para fiscalizar suas decisões. Meereen ficou sob o comando de Lyra, a ex-escrava doméstica que matara 3 mestres com uma faca de cozinha. Ela se tornou uma administradora implacável, justa, mas dura. Sob seu governo, Meereen construiu a primeira escola pública da história da Baía dos Escravos, onde crianças livres aprendiam a ler, escrever e contar. Yunkai ficou com Kailan, o ex-gladiador de um braço só. Ele transformou a cidade amarela em um celeiro. As terras dos antigos mestres foram divididas em cooperativas agrícolas, e os ex-escravos aprenderam a plantar não para alimentar seus senhores, mas para alimentar a si mesmos e vender o excedente. Astapor recebeu Zéi, a espiã que descobrira o túnel secreto. Ela reorganizou os Imaculados em uma força policial, não um exército de conquista, mas uma guarda civil treinada para proteger os fracos e prender os criminosos, fossem eles ex-mestres ou ex-escravos que haviam se tornado bandidos. Volantis foi a mais desafiadora. A cidade era grande demais, rica demais, corrupta demais. Spartacus colocou no comando um homem improvável. Varro, o general Giscari que comandara a legião contra ele. Varro havia se rendido com honra e, impressionado com o tratamento que recebeu dos libertos, pediu para servir a nova ordem. Você confia nele? Perguntou Daenerys a Spartacus. Confio que ele tem mais a ganhar conosco do que contra nós, respondeu Spartacus. E confio que, se ele me trair, eu mesmo cortarei sua cabeça. Varro ouviu isso e apenas sorriu. Justo, disse ele. Tolos e Mantares receberam governadores locais, escolhidos entre os próprios libertos.
Spartacus insistiu que cada cidade deveria ter autonomia para decidir seus próprios assuntos internos, desde que respeitasse duas regras. 1. Nenhum escravo. 2. Nenhum mestre. Qualquer um que tentasse restabelecer o comércio de escravos seria executado publicamente. Qualquer um que comprasse ou vendesse um ser humano seria banido para sempre. Isso não é democracia, disse um crítico, um mercador rico que perdera suas propriedades. Não, concordou Spartacus. É decência. Coisa que sua classe nunca conheceu. E o novo exército enquanto as cidades se reconstruíam. Spartacus não negligenciou o poder militar. Ele sabia que a paz era frágil. Sabia que, em algum lugar do mundo, antigos mestres planejavam vingança. Sabia que Vésteros, o objetivo final de Daenerys, era um poço de cobras onde a confiança era moeda mais valiosa que o ouro. Por isso, ele reorganizou o exército da Confederação em 3 braços distintos. 1. A Legião da Corrente Quebrada, o exército regular, formado por 20.000 soldados treinados no estilo dos Imaculados, mas com uma diferença crucial. Eles juravam lealdade não a uma pessoa, mas à ideia de liberdade. Spartacus pessoalmente treinou seus oficiais, ensinando-lhes táticas de batalha, mas também filosofia, ética e história. Um soldado que não sabe por que luta, dizia Spartacus, é apenas um assassino com uniforme. 2. A Guarda dos Dragões, um corpo de elite de 5.000 guerreiros, escolhidos entre os melhores combatentes de todas as cidades libertadas. Eram a escolta pessoal de Daenerys e também seus olhos e ouvidos em missões secretas. Zei foi nomeada sua comandante. 3. As milícias civis, em cada cidade, todo cidadão livre entre 16 e 50 anos era obrigado a treinar 2 semanas por ano em armas. Não para formar um exército permanente, mas para garantir que, se a guerra voltasse, cada rua, cada beco, cada telhado se tornasse uma fortaleza. Não quero que meu povo dependa de mim para se defender, disse Spartacus a Daenerys. Quero que ele saiba se defender sozinho. Daenerys concordou, mas com uma ressalva. E os dragões? Perguntou ela. Onde eles se encaixam? Spartacus olhou para o céu. Drogon, Rhaegal e Viserion circulavam lentamente sobre Volantis, suas sombras negras deslizando sobre as ruas como nuvens de tempestade. Os dragões, respondeu ele, são a última palavra. A ameaça que nunca precisa ser usada. Enquanto eles estiverem vivos, nenhum mestre tolo tentará reconstruir o comércio de escravos. Eles são nossa paz armada. São meus filhos, disse Daenerys, com um tom de advertência. Eu sei. E é por isso que os amo também. A escola dos gladiadores. Uma das ideias mais estranhas de Spartacus foi a criação da escola dos gladiadores, mas não para lutar. Ele reuniu os gladiadores sobreviventes das arenas de Meereen, Astapor e Volantis, homens e mulheres que haviam matado e sido quase mortos dezenas de vezes, e os transformou em professores. Eles ensinavam combate, sim. Mas ensinavam também disciplina, respeito e, acima de tudo, o valor da vida. Um gladiador de verdade, dizia Spartacus em suas palestras, não é aquele que mata mais rápido. É aquele que consegue vencer sem matar. Porque matar é fácil. Qualquer tolo com uma faca pode matar. O difícil é desarmar. O difícil é dominar sem destruir. O difícil é ensinar ao seu oponente que ele está errado sem transformá-lo em um fantasma. Os jovens das cidades libertadas enchiam as escolas. Não apenas os pobres, que viam no treinamento militar uma saída da miséria, mas também os filhos dos antigos mestres, que precisavam aprender uma nova maneira de ser homens. Spartacus não fazia distinção entre eles. Na arena, dizia ele, o sangue de um príncipe é tão vermelho quanto o de um escravo. Aqui, vocês são todos iguais. Vocês são todos alunos. Vocês são todos livres. Vê o cansaço do herói, mas Spartacus estava cansado. Ele não demonstrava. Não podia. Os soldados precisavam vê-lo forte. Os governadores precisavam vê-lo decidido. Daenerys precisava vê-lo incansável. Mas à noite, sozinho em seu quarto, Spartacus sentia o peso de cada batalha, de cada morte, de cada decisão.
Suas mãos tremiam às vezes. Cicatrizes antigas doíam quando o tempo esfriava. Ele tinha pesadelos, não com as lutas, mas com as correntes. Acordava suando, segurando a faca debaixo do travesseiro, pronto para lutar contra inimigos que não estavam ali. Drust notou. Você não dorme mais, disse o velho tenente certa noite, encontrando Spartacus no terraço da grande pirâmide de Meereen, olhando as estrelas. Nunca dormi bem. Dormia. Antes da arena, dormia como um bebê. Lembro de você roncando tão alto que acordava o acampamento inteiro. Spartacus sorriu fraco. Faz muito tempo. Faz. Mas você não precisa carregar tudo sozinho. Temos Lyra. Temos Cailan. Temos Zeri. Temos Varo. Temos Daenerys. Você pode descansar. Descansar. Spartacus riu, uma risada amarga. Eu sou Spartacus, o revoltoso. Se eu descansar, eles vão pensar que estou fraco. Se pensarem que estou fraco, vão tentar derrubar tudo o que construímos. Então não, Drust. Não posso descansar. Não ainda. Drust suspirou. E quando, então? Quando você vai parar? Spartacus olhou para o horizonte. Lá longe, o mar brilhava sob a lua. Quando todas as correntes do mundo estiverem quebradas, respondeu ele. Ou quando eu morrer tentando. Vi o sonho de Westeros enquanto Spartacus consolidava a confederação. Daenerys olhava para o oeste. Westeros a chamava. O trono de ferro, que fora de seu pai e do pai de seu pai, a chamava. As profecias sobre o inverno que se aproximava, sobre os mortos que marchavam, sobre o príncipe que foi prometido, tudo isso ecoava em sua mente como tambores de guerra. Certa noite, ela chamou Spartacus para uma conversa particular. Preciso ir para Westeros, disse ela, sem rodeios. O inverno está chegando. Os outros estão marchando. Se eu não estiver lá, todos os reinos dos homens serão destruídos. Spartacus ouviu em silêncio. Levarei metade do exército, continuou ela. Deixarei a outra metade aqui, para proteger a confederação. Você ficará no comando. Spartacus balançou a cabeça. Não, majestade. Eu irei com você. Você é mais necessário aqui. Aqui está seguro. As cidades estão pacificadas. Os mestres estão mortos ou exilados. O que esta região precisa agora não é de um general, mas de administradores. E temos os melhores. Lyra, Cailan, Zeri, Varo, eles não precisam de mim. Ele se aproximou. Westeros precisa de mim. Você precisa de mim. Você não conhece aquela terra. Não conhece seus jogos, suas traições, suas facas nas costas. Eu passei a vida lidando com traidores. Eu sei reconhecer um veneno antes que ele seja servido. Daenerys hesitou. Você nunca viu neve, Spartacus? Não. Mas já vi homens piores que o inverno. Ela sorriu. Era um sorriso triste, de quem sabe que está pedindo demais. Se você vier comigo, pode não voltar. Se eu ficar, posso não me perdoar. Estou com você desde o início, majestade. Estarei com você até o fim. Vê, a despedida foi na manhã seguinte. Toda a confederação se reuniu nas docas de Volantis. Centenas de milhares de libertos, soldados, crianças, velhos. Todos queriam ver Spartacus uma última vez antes da partida. Ele abraçou Lyra, que não chorava desde os 8 anos, mas que naquele dia derramou lágrimas silenciosas. Cuide de Meereen como se fosse sua filha, disse Spartacus. Cuidarei, respondeu Lyra. E você volte. Voltarei. Abraçou Cailan, que apertou seu ombro com sua mão boa. A Yunkai não faltará nada, disse Cailan. Sei disso. Abraçou Zeri, que sussurrou em seu ouvido. Os espiões de Carta estão se mexendo. Cuidado com eles. Sempre cuidadoso. Abraçou Drust por último. O velho tenente não disse nada. Apenas segurou Spartacus por um longo tempo, como um pai segura um filho que vai para a guerra. Quando se separaram, os olhos de Drust estavam vermelhos. Não morra lá, disse ele, a voz falhando. Você prometeu que me ensinaria a pescar um dia.
Prometi, disse Espartacus. E não quebro promessas. Ele subiu no navio. Ao seu lado, Daenerys já estava no convés, cercada por seus conselheiros. Os dragões voavam acima, prontos para a longa viagem. As velas se abriram. O vento soprou do leste. Espartacus olhou para trás, para as docas de Volantis, para as centenas de milhares de mãos que se erguiam em despedida. Viu crianças que nunca conheceriam correntes. Viu mulheres livres. Viu homens que caminhavam com a cabeça erguida. Isso, pensou ele, valeu cada gota de sangue. O navio partiu. A terra firme encolheu no horizonte. Spartacus, o revoltoso, ia para Westeros. E o mundo nunca mais seria o mesmo. Fim da parte 6, O Novo Mundo.